Você já percebeu que existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que o olhar de um narcisista muda? É como se, de repente, atrás do sorriso controlado, algo despertasse. Uma percepção obscura de que você não é mais a presa vulnerável que ele imaginava. Carl Jung nos lembraria que esse momento é um ponto de virada psíquico, onde o jogo de sombras se intensifica e a máscara começa a se ajustar para um ataque mais calculado. Mas o que acontece exatamente depois que essa força é detectada é algo que poucos têm coragem de encarar. Há uma verdade não dita, um mecanismo oculto que se ativa quando um narcisista sente que não pode mais manipular sua essência. Ele não recua, ele transforma a estratégia, mergulhando em camadas mais profundas do inconsciente coletivo, explorando vulnerabilidades que nem você sabia carregar. Jung descreveu esse processo como a dança entre o ego inflado e as forças arquetípicas mais sombrias. E essa dança nunca é gentil. Você pode pensar que está no controle, mas e se essa percepção for parte do próprio enredo que ele deseja que você acredite? O narcisista, ao encontrar resistência, não vê um muro, vê um espelho que o obriga a encarar seu próprio vazio, e é nesse reflexo que nasce o desejo de destruí-lo. Não por vingança comum, mas para silenciar aquilo que você desperta nele, a lembrança dolorosa de que a sua força revela a fragilidade dele. É nesse território que os ataques mais sutis e devastadores são arquitetados. E talvez, ao ouvir isso, você já esteja revivendo situações que pensou ter superado. Mas existe algo ainda mais perturbador. Jung apontava que o inconsciente do outro pode se conectar ao seu sem que haja palavras, como se forças invisíveis negociassem no silêncio. Quando um narcisista percebe que você é forte demais, o que ele aciona não é apenas uma reação emocional, mas um processo simbólico profundo, um ritual psíquico de desconstrução. A questão é, você reconheceria os sinais antes que eles se completassem? E aqui está o dilema que prende qualquer um que se atreva a enfrentar esse jogo. Para vencer, é preciso entender as regras ocultas, mas essas regras nunca são reveladas de uma vez. Você está prestes a atravessar um limiar, onde cada revelação trará mais perguntas do que respostas. E se continuar, talvez descubra não apenas o que o narcisista fará, mas também o que ele já fez sem que você percebesse. Quando um narcisista sente o peso real da sua força, algo invisível começa a se mover no ar, como se a atmosfera carregasse um presságio. Não é apenas a sua postura, nem o tom da sua voz que o denuncia. É o silêncio que você aprendeu a cultivar, o olhar que não se quebra, a ausência daquela fraqueza que ele sempre acreditou poder explorar. Jung dizia que a psique humana reage ao poder do inconsciente do outro. E aqui, esse poder é como um espelho que se recusa a mentir. E então, ele sente. Ele percebe que você é diferente, que não está mais no alcance fácil das suas garras. E nesse instante, uma sombra se acende atrás de seus olhos. A partir daí, não é mais o mesmo jogo. Ele começa a se mover com uma precisão quase ritual, estudando cada gesto seu como se buscasse encontrar uma fissura mínima para infiltrar-se. Há um frio sutil que se espalha entre as interações, uma sensação de que as palavras carregam significados ocultos. Não é o que ele diz, mas o que ele não diz que começa a envenenar o ar. Você sente, mas não consegue explicar. E é aí que o perigo cresce, quando a ameaça não está nas ações explícitas, mas no terreno invisível, onde a sua mente e a dele se tocam. O narcisista que encontra resistência genuína não abandona o campo. Ele recua para dentro de si, para aquela parte sombria que Jung chamava de sombra, e lá ele prepara algo que não é apenas uma resposta, mas uma contraofensiva. Ele não busca derrotá-lo de forma aberta. Ele quer que você se quebre sozinho, que se questione, que perca a clareza que o tornou tão forte aos olhos dele. É um ataque que não fere a pele, mas penetra no espaço entre os seus pensamentos. Nesse ponto, você começa a notar pequenas distorções. Pessoas que antes eram neutras começam a mudar de atitude. Informações que nunca deveriam circular agora parecem estar nas mãos erradas. A narrativa ao seu redor sofre pequenas alterações, tão sutis que quase passam despercebidas. Isso é intencional.
Jung nos lembraria que o inconsciente manipulado pode se tornar uma arma poderosa, capaz de criar realidades alternativas nas quais você se vê isolado, não porque está sozinho, mas porque foi induzido a acreditar nisso. E então vem o peso psicológico, um cansaço que não é físico, mas existencial. Você começa a duvidar de coisas simples, a hesitar em lugares onde antes era firme. É como caminhar por um corredor de espelhos, onde cada reflexo distorce um pouco mais o seu rosto, até que você já não saiba qual é o verdadeiro. E nessa confusão, o narcisista encontra alimento, não o alimento do controle direto, mas o da erosão lenta, que transforma a rocha em pó, sem que ela perceba o desgaste. Mas algo dentro de você resiste. Uma centelha silenciosa, que talvez ele tenha subestimado, começa a pulsar. É aquela parte que Jung descrevia como o self, a totalidade de quem você é, intacta, mesmo sob ataque. E é ela que, no meio do caos, começa a sussurrar que ainda existe uma saída. Que mesmo quando o terreno se torna movediço, há um centro em você que não pode ser tomado. Ainda assim, ele sente. Ele percebe que essa força interna não foi quebrada, e isso o incomoda mais do que qualquer derrota aberta. Porque o que ele teme não é perder o controle sobre você, é perder a ilusão de que sempre terá o poder de moldar as pessoas ao seu redor. É aí que ele se torna mais perigoso, mais imprevisível, disposto a cruzar linhas que antes talvez não tivesse coragem. Nesse estágio, o ambiente inteiro se torna um palco. Gestos simples ganham significados escondidos. Silêncios se transformam em ameaças. E você começa a compreender que não está apenas lidando com uma pessoa. Está lidando com uma manifestação viva da sombra humana, com todos os seus arquétipos de dominação, medo e desejo distorcido. Jung diria que esse é o momento em que o confronto se torna inevitável, mas ainda não explícito. E então surge a pergunta que talvez você nunca tenha se permitido fazer. O que acontece se você não ceder? Não no sentido de resistir fisicamente, mas de não entregar o seu mundo interno, de não permitir que a sua narrativa seja reescrita pelas mãos dele. Essa pergunta é perigosa, porque a resposta não vem pronta. Ela precisa ser vivida, atravessada. Talvez seja nesse ponto que a verdadeira batalha comece. Não no que ele fará contra você, mas no que ele tentará fazer dentro de você. Porque a maior vitória de um narcisista não é destruir o outro por fora, é convencer que a destruição veio de dentro. E quando você entende isso, começa a ver o jogo por inteiro. Mas essa visão tem um preço. O segundo golpe começa de forma quase imperceptível, como uma mudança na temperatura do ar que você só percebe quando já está tremendo. Ele não vem com gritos, não vem com explosões, vem com ausência. É a presença que se retira, o olhar que se apaga, a atenção que antes era lançada sobre você, agora se volta para um vazio calculado. Carl Jung alertava que a psique humana teme mais o abandono emocional do que o confronto direto, e o narcisista sabe disso. Ao perceber que sua força o torna impenetrável aos ataques frontais, ele muda de tática. Deixa você falar sozinho, sentir sozinho, existir sozinho. E é nesse silêncio carregado que a segunda ferida começa a ser aberta. Esse afastamento não é real no sentido físico. Ele pode continuar ao seu lado, pode até compartilhar momentos superficiais, mas há algo no campo energético que se fecha, como uma porta que antes estava entreaberta e agora trancou por dentro. Ele retira as migalhas emocionais que costumava oferecer, não porque quer se afastar de fato, mas porque sabe que o corpo humano e a mente buscam, de forma instintiva, sinais de acolhimento. Ao privar você disso, ele cria um vácuo, e nesse vácuo, as dúvidas crescem. O segundo golpe não é apenas o silêncio, é o isolamento disfarçado de neutralidade. Aos poucos, as pessoas ao seu redor começam a se tornar mais distantes, não por escolha própria, mas porque sutis distorções de narrativa já foram plantadas. Um comentário ambíguo aqui, uma insinuação ali, e sem perceber, você começa a notar que alguns olhares mudaram. Não é acusação direta, é sugestão.
E como Jung dizia, a sugestão tem o poder de moldar o inconsciente mais do que qualquer ordem explícita. Há uma sofisticação quase ritual nesse golpe. Ele não quer apenas que você se sinta sozinho. Ele quer que você se pergunte se merece companhia. É uma manipulação que atinge o núcleo da identidade, porque transforma autoconfiança em dúvida e transforma certeza em neblina. Você começa a revisar mentalmente cada interação, procurando pistas, tentando entender onde as coisas começaram a mudar. Essa busca, claro, não leva a lugar algum, porque o objetivo não é que você encontre respostas, mas que você se perca no labirinto. E nesse labirinto, cada silêncio dele se torna uma parede. Você bate, tenta abrir, mas só encontra eco. Isso não é descuido, é engenharia emocional. Ao retirar o alimento emocional, ele enfraquece a sua vitalidade psíquica, forçando-o a gastar energia para buscar aprovação ou reconexão. Enquanto você se desgasta tentando restabelecer a ponte, ele observa, estudando, registrando cada fissura que aparece no seu semblante. O segundo golpe também desperta memórias antigas, feridas de abandono, rejeição ou invisibilidade que talvez você acreditasse já estarem cicatrizadas, voltam a pulsar. Jung lembraria que o inconsciente não distingue passado e presente. Ao reativar essas dores, o narcisista consegue manipular reações que não pertencem ao agora, mas que influenciam diretamente as suas decisões atuais. E assim, sem tocar diretamente nas suas escolhas, ele começa a guiá-las. Há um ponto no segundo golpe que é particularmente cruel. Ele transforma a sua força em prova contra você. O que antes era visto como independência, agora é rotulado como frieza. O que era confiança passa a ser interpretado como arrogância. Ele inverte os significados e, dessa forma, começa a corroer não apenas como os outros o veem, mas como você se vê. É a construção lenta de uma narrativa em que a sua luz se torna sombra. O mais perturbador é que nessa fase você ainda pode acreditar que controla a situação. Acha que o afastamento dele não te afeta, que a opinião dos outros não importa tanto, que pode seguir normalmente. Mas no subterrâneo da sua psique, as sementes do enredo dele estão germinando. E a cada dia em que o silêncio persiste, essas raízes crescem mais profundas, alimentadas pelo próprio esforço que você faz para manter a aparência de controle. No segundo golpe, o narcisista não precisa levantar a voz nem levantar a mão. O campo de batalha não está mais entre vocês, mas dentro de você. E é aí que a tática se revela genialmente perversa. Quanto mais você tenta provar que está bem, mais você confirma para si mesmo que algo está errado. É um ciclo fechado, uma serpente mordendo o próprio rabo, do qual ele não precisa interferir diretamente para manter vivo. E então vem o momento mais perigoso desse segundo golpe. O instante em que você começa a acreditar que talvez ele esteja certo, que talvez realmente exista algo em você que justifique essa mudança de comportamento, que legitime o distanciamento, que explique o frio que se instalou. É aí que Jung diria que a sombra do outro já começou a se infiltrar na sua e que a batalha deixou de ser sobre ele contra você. Agora é você contra a versão distorcida de si mesmo que ele ajudou a criar. O terceiro golpe chega como um clarão invertido. Não ilumina, cega. É quando o narcisista, ao perceber que o silêncio e o isolamento não quebraram o seu eixo, escolhe uma arma mais antiga e mais eficaz que qualquer ausência: a distorção do sentido. Carl Jung falava da realidade psíquica como uma tessitura de símbolos. E é justamente por aí que esse ataque entra. Ele reposiciona símbolos, vira significados do avesso, rebatiza causas e efeitos. De repente, aquilo que você disse ganha uma entonação que jamais usou. A intenção que você carregava é tratada como máscara, e seus gestos são relidos como prova de um enredo que não é seu. O terceiro golpe não tenta te calar, tenta te traduzir em uma língua que nega a tua. A crueldade é que nada do que você oferece como prova te absolve, porque o tribunal que te julga foi construído por ele,
dentro e fora de você. Você diz uma palavra e ele devolve um eco que a contamina. Você explica um fato e ele te entrega uma versão cuidadosamente editada, sustentada por pequenas coincidências plantadas ao longo do caminho. Jung lembraria que o inconsciente coletivo tem fome de narrativas coerentes e o narcisista alimenta essa fome com uma história na qual você é o desajuste que precisa ser corrigido. Não há grito, não há acusação direta. Há uma ordem sutil de significados, uma arquitetura invisível que te cerca. O terceiro golpe tem o perfume da verossimilhança. Nada no discurso dele é absurdamente falso. Ao contrário, tudo parece quase verdadeiro, quase plausível, quase aceitável. É esse quase que rasga. Ele pega uma verdade pequena, reveste de insinuações e a coloca no centro do palco, como se fosse a essência do que você é. E você se vê tentando desmentir, não uma mentira, mas uma versão mutilada de si. É como lutar contra uma sombra projetada em paredes irregulares. Cada argumento seu atinge um contorno que muda de lugar, e a vitória escapa na própria mudança de forma. O narcisista conhece o poder do enquadramento, e o terceiro golpe é puro enquadramento. Ele não discute o conteúdo, define o contexto. A conversa já começa com uma tese sobre a sua personalidade, sobre suas supostas motivações, sobre sua incapacidade afetiva ou sua ambição oculta. A partir daí, tudo o que você fizer será prova. Se você se defende, confirma a tese do orgulho ferido. Se você se cala, confirma a tese da culpa latente. Se você se emociona, confirma a tese da manipulação dramática. Jung diria que a psique aprisionada num arquétipo se repete, e aqui o arquétipo é o do bode expiatório. A história precisa que você seja aquilo para que o enredo dele não desabe. Há um cansaço que brota dessa arena, um cansaço que não é de corpo, é de significado. Você começa a sentir que cada palavra que escolhe perde força no ar, como se o ambiente estivesse magnetizado contra a sua voz. E é por isso que o terceiro golpe funciona. Ele não cala o som, ele anula o sentido. Você fala e sente que não chegou. Você prova e percebe que não importa. Não há diálogo, há teatro. E nesse teatro, a plateia é composta por olhares que o narcisista já preparou, olhares que querem uma narrativa, não uma realidade. É nessa fase que antigas feridas linguísticas retornam. Palavras que um dia te feriram voltam com novo peso, como se houvesse sido ensaiado um vocabulário específico para te desestruturar. Aquela frase do passado que te atravessou e nunca foi digerida é reeditada com uma precisão que arrepia. Jung nos ensinou que aquilo que não é integrado retorna como destino. E o narcisista aposta justamente nisso, que o não resolvido em você se levante contra você na hora em que você mais precisa de coerência. Assim, a sombra não vem pela porta da frente. Ela infiltra-se nas palavras, toma a sala, muda os quadros de lugar. O terceiro golpe também é uma guerra pelo tempo. Seu interlocutor reordena cronologias, empilha eventos fora de sequência, dá destaque ao que foi periférico e empurra para as margens aquilo que foi central. A linha do tempo que sustentava sua memória afetiva vira uma espiral confusa, e nessa espiral você perde o norte da própria história. A dúvida que nasce não é só se você fez o certo, é se você lembra o que aconteceu. E quando você duvida da própria lembrança, a realidade do outro, mesmo torta, ganha tração. É assim que você sente o chão ceder, não por um terremoto, mas pelo desgaste paciente de quem sabe onde cavar. Em algum ponto, você percebe que a sua vontade de provar a verdade se tornou o alimento do enredo dele. Quanto mais você corre atrás do rastro da distorção, mais se afasta de si. E é então que a pergunta te encontra como um sussurro de alerta. A quem você está tentando convencer, afinal? Se for ao narcisista, a resposta já é conhecida. Se for a você, talvez tenha esquecido que a verdade precisa primeiro ser sentida antes de ser enunciada. Jung colocaria nesse ponto a imagem de um retorno ao centro, ao self,
como quem abandona o campo de batalha externo para acender uma fogueira no meio do próprio deserto. Uma fogueira silenciosa, mas que muda o clima inteiro. O narcisista sente quando a sua chama não depende mais da aprovação dele. E é aqui que o terceiro golpe pode se tornar ainda mais feroz. Ele apela ao coro, convida vozes secundárias para repetir a melodia que já plantou. Pequenas confirmações começam a chegar de todos os lados, como gotas insistentes que, de tão constantes, fingem ser chuva. São colegas neutros que soam menos neutros. São familiares que perguntam com cuidado enviesado. São amigos que te aconselham a ceder um pouco para não piorar as coisas. O coro não grita, harmoniza. E a harmonia é a moldura perfeita para a mentira que planeja ser chamada de verdade. Se você olha com atenção, percebe que o terceiro golpe nunca foi sobre ganhar um argumento, mas sobre sequestrar a semântica. A palavra amor vira dívida, a palavra cuidado vira controle, a palavra limite vira agressão. Ele roda o anel das interpretações e te entrega o mesmo ouro com outra cor. E como a mente busca preservar o laço com aquilo que um dia chamou de afeto, você sente a tentação de aceitar a tradução só para não perder o texto inteiro. É aqui que muitos cedem, não porque acreditam na distorção, mas porque temem a solidão que surge quando se escolhe a própria língua. Mas há um ponto de clivagem, um instante interno que não é barulhento, em que a tua psique recusa a impostura. Você escuta uma frase que já ouviu em outras bocas, reconhece a costura do engano e sente o corpo primeiro dizer não. Vem como uma maré que recua e expõe pedras que estavam escondidas. E nesse recuo, uma lucidez desponta. Não se trata de vencer o discurso dele, mas de não permitir que ele defina o teu. Jung chamaria de reinstalação simbólica, recolocar no seu lugar os significados que te sustentam, resgatar do pó as palavras que a tua história escreveu com sangue e silêncio. Não é uma resposta para dar, é um eixo para habitar. O terceiro golpe tenta te transformar em personagem de uma narração que não te pertence. E a saída, paradoxalmente, não é explicar melhor, não é argumentar mais, não é aumentar o volume da verdade. É desativar a necessidade de ser entendido por quem lucra com a tua confusão. É voltar a tocar o mundo com gestos que não pedem legenda, com escolhas que voltam a escrever a tua cronologia de dentro para fora. Você não foge da cena, mas recusa o script. Você permanece no palco, mas muda o sentido da luz. O público perceberá? Talvez sim, talvez não. O essencial, Jung diria, é que a iluminação volte a nascer do centro e não do refletor que ele segura. E quando essa luz retorna, o narcisista sente o que mais teme, que a tua realidade não precise mais negociar com a dele. É então que o terceiro golpe perde sua gravidade, ainda que não perca seu barulho. Ele continuará tentando ordenar significados à sua maneira, mas já não atravessa o teu núcleo. O que era ferida vira cicatriz que orienta. O que era dúvida vira um tipo de silêncio que não apaga, protege. E se você chegou até aqui, é porque algo em você reconheceu a mecânica da distorção e não se ofereceu mais como tinta para a caneta dele. Não é um fim, é um marco. O próximo movimento dele virá, diferente, mais agudo ou mais doce. Mas você já descobriu que pode sobreviver sem ser traduzido. O quarto golpe não chega com o peso de um impacto, mas com a lentidão calculada de um veneno. É o envenenamento da percepção, o momento em que o narcisista, já ciente de que a sua força resistiu ao isolamento e sobreviveu à distorção de significado, passa a agir como um alquimista da realidade. Carl Jung falava sobre a contaminação psíquica, quando uma energia ou ideia penetra no inconsciente do outro e, aos poucos, muda sua forma de sentir e interpretar o mundo. É exatamente isso que acontece agora. Ele deixa de tentar apenas controlar sua narrativa para tentar controlar o ambiente que você percebe. O objetivo é simples e devastador: fazer você enxergar através das lentes que ele construiu. Esse quarto golpe é um ataque às suas antenas internas, aos seus filtros de percepção. Ele não precisa mais te convencer diretamente de nada.
Ele planta sinais, pequenas incongruências e deixa que sua própria mente complete o enredo. É quando você começa a desconfiar de pessoas que antes eram confiáveis, quando lugares antes acolhedores ganham um peso estranho, quando até a sua intuição parece hesitar. Jung diria que o campo simbólico ao seu redor foi invadido. As cores, as palavras, os gestos e os silêncios já não são mais neutros. O narcisista agora manipula não só o que é dito, mas o pano de fundo onde tudo acontece. Há uma delicadeza cruel na forma como ele executa esse golpe. Não é sobre te apresentar uma mentira explícita, mas sobre moldar a atmosfera de modo que qualquer verdade que surja pareça suspeita. É um trabalho quase invisível, mas de efeito profundo. Um olhar prolongado no momento certo, um comentário solto em meio a uma conversa irrelevante, uma presença ou ausência planejada em ocasiões estratégicas. Tudo é calculado para gerar pequenas distorções na forma como você lê a realidade, como se sua bússola interna começasse a girar sem direção, mesmo sob céu limpo. O quarto golpe também opera no território das coincidências induzidas. O narcisista planta eventos aparentemente casuais para reforçar a narrativa invisível que deseja que você absorva. Um encontro por acaso com alguém que repete, sem saber, uma frase que ele te disse dias antes. Uma informação aleatória que chega a você exatamente quando começa a questionar algo. Jung lembraria que o inconsciente se move por sincronicidades, e o narcisista, ao manipular essas sincronicidades, consegue fazer com que a própria vida pareça confirmar o enredo dele. Você começa a sentir que até o acaso está contra você. O mais perigoso desse golpe é que ele se infiltra naquilo que você acredita ser autonomia. Você se vê tomando decisões que parecem suas, mas que nasceram de percepções previamente contaminadas. É o que Jung chamaria de possessão parcial pela sombra do outro. Quando as escolhas carregam um viés que não é seu, mas que você sente como natural. E aqui, a força que você cultivou até agora começa a se desgastar não por confronto, mas por infiltração. É como se o inimigo tivesse aprendido a falar dentro da sua própria voz. Nesse ponto, o mundo começa a parecer menor. As opções parecem mais estreitas, as alternativas menos seguras. Você se torna mais cauteloso, não porque a realidade exija, mas porque a percepção envenenada te convence disso. É uma contenção invisível. Você deixa de ir a certos lugares, evita falar com certas pessoas, abandona certos planos. Não porque alguém proibiu, mas porque o filtro invisível que ele implantou te fez acreditar que é melhor assim. O quarto golpe é, em essência, a instalação de uma prisão cujas grades você ajuda a erguer. E o que torna essa prisão tão eficaz é que ela é confortável no início. Você sente que está escolhendo por conta própria, que está protegendo a si mesmo. Mas aos poucos, a redução de movimento se torna sufocante. Jung dizia que o inconsciente clama por expansão. E quando essa expansão é impedida, surgem sintomas: ansiedade difusa, sensação de estagnação, perda de vitalidade. Tudo isso começa a se manifestar, mas como os gatilhos são sutis e dispersos, você não associa diretamente ao narcisista. E é exatamente isso que ele quer: ser o autor invisível da sua imobilidade. O quarto golpe também é um teste de paciência. Ele sabe que resultados profundos exigem tempo e por isso não se apressa. Observa suas reações, ajusta a intensidade das manipulações, recua quando percebe que você está prestes a desconfiar, volta quando o terreno está mais propício. É um jogo longo e o narcisista é um jogador que prefere vitórias lentas a vitórias rápidas. Jung lembraria que as forças mais perigosas são aquelas que operam sem pressa, porque não precisam do calor da emoção para agir, vivem do frio da estratégia. E então vem o momento mais insidioso desse quarto golpe, quando você começa a duvidar da sua própria lucidez. Não é mais sobre se ele está mentindo ou não, mas sobre se você está interpretando errado, se está exagerando, se não é você o problema. Essa autorrevisão constante mina a confiança mais essencial que existe.
a confiança no próprio sentir. É quando o narcisista consegue não só ocupar espaço na sua vida, mas também no centro do seu discernimento. E quando isso acontece, a própria realidade passa a ter gosto de indecisão. Se no primeiro golpe ele tentou te enfraquecer pelo choque, no segundo pelo isolamento e no terceiro pela distorção, no quarto ele não quer mais te derrubar. Ele quer que você mesmo reescreva o seu mapa com os limites que ele impôs. E isso, Jung diria, é o ataque mais perigoso, porque não exige que ele esteja presente para continuar funcionando. Ele planta e você rega. Ele projeta e você constrói. Ele sussurra e você ecoa. É o triunfo da sombra, quando o inimigo não precisa mais lutar contra você, porque agora luta através de você. O quinto golpe é o mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais devastador. Ele não vem para te atacar de frente, nem para te isolar, distorcer ou envenenar o mundo ao seu redor. Ele vem para algo muito mais profundo, fazer você acreditar que nunca foi tão forte quanto imaginava. Carl Jung dizia que a maior prisão é aquela que construímos dentro de nós mesmos. E o narcisista, ao chegar nesse estágio, já não precisa mais mover peças externas. Ele quer apenas instalar no coração da sua psique a sensação de que a sua força sempre foi uma ilusão. Esse quinto golpe é a dissolução simbólica da sua identidade. Ele começa a plantar pequenas narrativas de fracasso, usando momentos do passado como se fossem profecias para o seu futuro. Não importa quantas vitórias você tenha conquistado, ele vai encontrar a fresta, a lembrança em que você hesitou, o dia em que a sua voz tremeu, a decisão que demorou demais para tomar. Ele pega essas memórias e as coloca em um altar sombrio, repetindo-as de maneiras sutis, até que você comece a rever a própria história sob uma lente de fragilidade. O quinto golpe é cruel, porque não ataca o que você tem, mas o que você é. Ele não precisa destruir sua reputação, seu círculo social ou seus recursos. Ele só precisa corroer a crença que sustenta a sua postura diante do mundo. É nesse ponto que Jung falaria sobre o aniquilamento simbólico do self, quando a conexão com a sua totalidade é interrompida e você se vê reduzido a fragmentos de insegurança que já não sabe de onde vieram. E aqui, a força que você achava inabalável começa a se desfazer como areia molhada escorrendo pelos dedos. Há uma engenharia emocional precisa nesse golpe. O narcisista não te chama diretamente de fraco, ele apenas constrói circunstâncias nas quais você se sinta insuficiente. Pequenos testes disfarçados de situações do dia a dia, onde ele sabe que você não terá todas as respostas. E então reforça a ideia de que talvez você não seja tão preparado quanto pensa. Cada frase é calculada, cada gesto é um tijolo na parede que ele está erguendo entre você e a sua própria confiança. O quinto golpe também é o mais sofisticado no uso do tempo. Ele não precisa de pressa, porque cada dúvida que ele planta é como uma semente que cresce sozinha. Ele sabe que basta colocar a dúvida no lugar certo para que semanas depois você mesmo a regue com inseguranças que nem sabia que carregava. É o tipo de golpe que não exige presença constante. Ele funciona à distância, como uma maldição psíquica que continua agindo mesmo sem novas palavras ou ações. Nesse estágio, você pode até continuar se movendo, falando e tomando decisões, mas há uma sombra acompanhando cada passo. Não é a sombra dele, é a sua própria sombra, agora moldada pelo toque dele. Jung dizia que, quando a sombra é negada ou manipulada, ela deixa de ser um aliado potencial e se torna um adversário interno. E é isso que o narcisista quer, transformar a sua sombra num carrasco particular que repete internamente a voz dele, mesmo quando ele não está por perto. O mais aterrorizante do quinto golpe é que, nesse ponto, o narcisista já não precisa vencer nenhuma discussão ou impor nenhuma versão dos fatos. Você já começa a fazer isso sozinho. Antes de agir, você se pergunta se é capaz. Antes de falar, você se censura. Antes de sonhar, você já se convence de que talvez não mereça. É como se ele tivesse conseguido entrar na sala onde suas decisões nascem e alterado o tom da luz. Agora
Agora, mesmo os pensamentos mais genuínos parecem carregados de dúvida. Mas há algo que o narcisista teme profundamente no quinto golpe: a possibilidade de que, ao tentar destruir a sua identidade, ele acabe despertando uma parte ainda mais profunda de você. Jung falava sobre o processo de individuação, aquele momento em que, mesmo no meio da crise, o indivíduo começa a perceber que a própria sombra pode ser integrada e não temida. É quando você olha para todas as fraquezas que ele apontou e percebe que elas não definem a sua totalidade, mas apenas partes de uma história que ainda está sendo escrita. O quinto golpe tenta te convencer de que você é menor, mas também pode ser o momento em que você começa a perceber que nunca precisou provar tamanho algum, que sua força não vem da ausência de quedas, mas da capacidade de se levantar. Que não é o olhar dele que decide quem você é, mas a forma como você encara o espelho quando está sozinho. E quando essa consciência começa a nascer, mesmo que tímida, o golpe perde parte do seu veneno, porque a verdade não precisa gritar para sobreviver, ela apenas precisa ser sentida. E talvez seja exatamente aqui, nesse território silencioso e devastado, que a batalha mais importante aconteça. Não contra o narcisista, mas contra a versão de você que ele tentou construir. Jung diria que é nesse momento que o ouro da alma se encontra misturado à lama, e que só quem se atreve a mergulhar nas águas escuras encontra a pedra que sustenta o próprio ser. O quinto golpe, então, deixa de ser apenas uma tentativa de destruição e se torna um chamado para a reconstrução mais profunda, aquela que não se baseia no que foi perdido, mas no que jamais pôde ser tocado. Você chegou até aqui carregando não apenas as palavras que ouviu, mas as imagens invisíveis que elas despertaram. Ao atravessar cada golpe, percebeu que não se tratava apenas de entender o narcisista, mas de reconhecer as fissuras e fortalezas que vivem em você. Carl Jung diria que a jornada para fora é, inevitavelmente, uma jornada para dentro, e que as sombras que encontramos nos outros são espelhos das que habitam em nós. Agora, ao fim deste caminho, talvez perceba que nada foi realmente sobre ele. Sempre foi sobre você, sobre o que decide fazer com o que sobrevive. Cada silêncio que tentou te sufocar agora soa diferente. Ele não é mais ausência, mas espaço. Um espaço onde você pode ouvir sua própria voz, sem filtros, sem traduções impostas. Os gestos que antes pareciam ameaças, agora podem ser lidos como sinais de que havia algo em você que não podia ser apagado. Jung lembrava que o que resiste em nós é o que nos transforma. E talvez a sua resistência tenha sido a semente que germinou no momento em que tudo parecia estéril. O eco dos golpes ainda pode vibrar em alguns cantos da sua mente, mas já não dita o ritmo do seu passo. As distorções, os envenenamentos, as manipulações e as tentativas de fragmentação agora são lembranças de que você atravessou territórios que muitos temem sequer olhar. Atravessou porque não havia outra escolha, mas também porque em algum ponto decidiu que não seria definido pelo que te fizeram. E essa decisão silenciosa vale mais que qualquer vitória barulhenta. Talvez, ao lembrar dessa travessia, perceba que a força que o narcisista temia nunca esteve na sua postura externa, mas na sua capacidade de olhar para o abismo sem se perder nele. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar é sempre um ato solitário, mas nunca é um ato vazio. Você desperta agora não para uma realidade perfeita, mas para uma consciência que ninguém poderá sequestrar novamente. A jornada te trouxe cicatrizes, e as cicatrizes são mapas. Elas não contam apenas onde você esteve ferido, mas também onde resistiu, onde cicatrizou, onde aprendeu a se refazer. Talvez essas marcas nunca desapareçam, e isso não é uma maldição. É a prova de que houve batalha e que houve vida depois dela. Jung chamaria isso de integração, quando a dor não é negada nem exaltada, mas transformada em parte inseparável da sua história. Você pode até sentir que algo se perdeu, e talvez tenha mesmo, mas há perdas que libertam mais do que aprisionam. Ao soltar o peso das expectativas alheias, sobra espaço para o que é seu florescer.
E esse florescer não será imediato nem espetacular. Será como a luz que cresce lenta no horizonte sem pedir permissão para amanhecer. É essa luz que, no fundo, o narcisista sempre temeu, porque ela não depende de ninguém para existir. Agora, ao respirar fundo e deixar que essas palavras se dissolvam no silêncio, perceba que não existe volta para o estado anterior. O que foi visto não pode ser desvisto. O que foi sentido não pode ser desentendido. Você não retorna ao ponto de partida. Caminha com novos olhos, novos ouvidos e um centro mais firme. E essa firmeza não é arrogância, é raiz. Talvez nos próximos dias, fragmentos dessa conversa surjam de repente, no olhar de alguém, numa frase aleatória, numa memória esquecida. Quando isso acontecer, não lute para afastar. Reconheça como sinais de que o eco ainda vive e que, de alguma forma, ainda há algo sendo reorganizado dentro de você. É o trabalho invisível da alma, aquele que continua muito depois que o som se apaga. Se houve um sentido oculto em tudo isso, talvez seja este. A sua força não é medida pelo que resiste aos golpes, mas pelo que consegue criar depois deles. Não é o muro que te protege, mas o jardim que você planta do outro lado. E ninguém, absolutamente ninguém, pode plantar no seu lugar. E se este mergulho te tocou, permita que ele continue além de você. Compartilhe-o com quem precisa ouvir, com quem ainda não sabe que existe uma saída. Deixe seu sinal aqui, nas palavras e nos gestos, para que essa rede de consciência cresça. Curta, comente, inscreva-se não por hábito, mas porque sente que faz parte de algo maior. Uma comunidade de olhos despertos, de vozes que não se calam e de histórias que não se deixam ser escritas por mãos alheias.